Então, meus irmãos, peço que vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 12. E peço também para ficar de pé, né, para reverenciar a palavra do Senhor. Vamos ler. Romanos 12, no verso 1 diz: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Feche teus olhos. Oremos. Pai eterno, nesta manhã, Senhor, nós te louvamos, Senhor, em meio dos louvores, Senhor, a tua presença está neste lugar. Eu te peço, Deus, que o Senhor abra os corações de todos nós, Senhor, nesta manhã. Que a tua palavra, Senhor, que uma semente, Senhor, possa ser semeada nos corações, Senhor, e venha de ti, Senhor, um tempo de refrigério, de renovo, Senhor, e que a tua palavra, Senhor, nos conduzca nesta manhã, Senhor. Abençoa nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos assentar, meus irmãos. A gente está numa série chamada... Só uma irmã sabe, né? Estamos numa série chamada Tudo é Dele, né? E tudo é dele, dízimo, a nossa vida, o tempo, mas também o nosso corpo. E hoje nós vamos estar falando sobre mordomia do corpo. Amém? Amém. Quanto querem ir para a academia essa semana? Vamos lá. A gente acabou de ler em Romanos 12, mas a gente vai deixar para o final, porque eu creio que para entender como nós vamos nos apresentar como um sacrifício vivo ao Senhor, também através do nosso corpo, a gente precisa desconstruir muitas coisas. A gente precisa desconstruir e entender que tudo é do Senhor, até o nosso corpo. Para nós como cristãos, cuidar do corpo é difícil. A gente vem para a reunião de oração e tem pizza, né? Vem para a reunião de louvor e tem pizza, né? Às vezes, né? Os jovens, reunião de discipulado tem coxinha, né? Boa. Então é difícil para o cristão, né? Fazer uma dieta. Mas, outra coisa que eu vejo que também é difícil é porque nunca foi ensinado que o corpo é templo de Deus. Que o corpo que a gente anda, que usa para abraçar, cuidar, é templo do Espírito de Deus. E a gente não tem noção de quantos homens de Deus acabaram com seu ministério por não ter cuidado do seu corpo. E hoje, meus irmãos, a gente vai refletir sobre isso. Eu queria começar para explicar também um pouco o que significa o ser mordomo. O pastor Rodrigo falou um pouco na semana passada, no domingo passado, mas eu quero falar alguma coisa que é óbvia, mas eu acho que preciso falar. O mordomo administra coisas que não são deles. Não é verdade? Aquele que é mordomo, ele administra uma coisa que não pertence a ele, que tem um Senhor. Então ele é um administrador, ele é o responsável, ele tem que dar sempre conta para o seu Senhor do que ele está cuidando, do que ele está administrando. E eu me lembro que antes de vir para o Brasil, eu tive o privilégio de ser mordomo de uma casa. O antigo mordomo, ele se achou dono da casa. E na Venezuela é difícil, porque se deixar, quando a pessoa sai para qualquer lugar no exterior, o governo fez um negócio aí, que qualquer pessoa pode entrar na casa, demonstrar que a pessoa saiu, e pronto, a casa é dele. Fácil, né? Pois é. Então, a minha pastora, ela tinha esse medo.
E ela colocou um menino a cuidar da casa. Mas esse menino se achou dono da casa. E quando a minha pastora soube, ela falou: não, vou perder minha casa, né? Então, tirou ele e falou comigo e me colocou como mordomo da casa, né? Daí eu comecei a cuidar da casa e Deus me falou assim: ó, você tem que cuidar isto como se fosse seu, mas também estar ciente que não é seu. E eu acho que essa é a chave da mordomia. Cuidar como se fosse meu, mas sem entender que não é, que eu tenho que dar contas. E eu comecei a cuidar a casa, a limpar a casa. Limpei, eu acho que já contei a história da casa. Aos 3 meses de ter casado, a casa foi vendida e foi a porta que Deus abriu para chegar aqui ao Brasil, né? E foi uma bênção. Mas Deus tem nos dado não só a mordomia do tempo, não somente ser mordomos do nosso tempo, porque a gente sabe que, e semana que vem o pastor William vai estar falando sobre a mordomia do tempo, tá? Mas a gente sabe que qual horário a gente pode, o que não pode, o que a gente quer, o que a gente não quer, certo? A gente sabe na casa, as mulheres sabem como cuidar dos alimentos, administrar os alimentos. E por mais ruim que nós sejamos administrando, alguma coisa a gente administra bem, né? Alguma coisa a gente sabe de administração e de ser responsável nisso. E 1 de Coríntios, no capítulo 6, no verso 19 ao 20, diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em você e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. E no contexto do que Paulo está falando, ele está falando: vocês não podem usar o seu corpo para imoralidade sexual, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Vocês não sabem, pergunta Paulo, que esse corpo é templo de Deus? Vocês foram comprados por preço, diz Paulo nessa carta aos Coríntios. E veja bem, a vida do José esclarece muito bem a mordomia. O menino foi vendido como escravo. Depois chegou na casa, e esse homem, o dono da casa, colocou para ser o mordomo de tudo. Só que não podia tocar a mulher dele, mas ele era mordomo de tudo na casa. Por quê? Porque tudo que tocava José prosperava. Mas José era livre? Não, José era um escravo. Mas mesmo sendo escravo, tem o privilégio de ser mordomo de tudo. Antes de ser governador, ele passou por processos de mordomia. Amém? E Deus, eu vejo nessa história que o José entendeu: eu sou escravo, eu não sou livre, né? Mas eu tenho o privilégio e a responsabilidade de administrar tudo isso aqui. Eu vou fazer bem. Eu vou fazer bem as coisas, porque eu faço para Deus, porque eu entendo que Deus tem me dado isto. Eu creio que isso foi o pensamento de José. E quando a gente entende de mordomia, a gente tem que pensar que tudo é dele, tudo é de Deus, e tudo que a gente recebe é dele. E a gente vai prestar conta ao Senhor de tudo, até do nosso corpo. Então,
Coríntios diz que no verso 20, porque vocês foram comprados por preço. Eu preciso dizer, meus irmãos, que vocês e todos nós, tudo aquele que é filho de Deus foi comprado com alto preço, do sacrifício de Jesus. Não foi por ouro, não foi por prata. Se a gente vai comprar um carro, o Diva, eu vou comprar o carro do Diva, né? Amém? Eu compro o carro dele. Se eu comprar o carro do Diva, ou é meu? O carro começa a ser meu, né? Já deixou de ser do Diva. E Jesus, sabe o que faz? Quando entrou o pecado no mundo, a gente perdeu tudo. Perdeu tudo. Perdeu até o domínio próprio do corpo. E Jesus veio com o alto preço que pagou por nós, pagou o preço e nos dá agora a mordomia, domínio próprio, nos dá o Espírito para morar no nosso corpo como templo, para a gente ter domínio próprio do corpo e não viver uma vida de pecado, não viver uma vida de gula, mas sim ter mordomia do nosso corpo. Então a gente foi redimido por Deus. Amém? E uma outra história é a vida do Ruth, sabe? Noemi. Ela perdeu tudo. Quem foi que restituiu a Ruth? Foi o Boaz. Mas antes do Boaz restituir a vida dela, ele tinha que pagar um preço, e era casar com ela. No momento que ele fez a aliança de casar com ela, a Ruth recuperou a casa, sua vida, teve filhos, e isso foi porque o Boaz pagou um preço. E a gente, irmão, precisamos entender que Jesus pagou um preço e que o nosso corpo não pertence a nós, pertence a Deus. É difícil, né? Às vezes entender que este corpo pertence a Deus. Se a gente tiver noção, e a gente vai entender isso um pouco mais na frente, de que através do nosso corpo, nós também podemos glorificar a Deus. E isso não é ensinado nas igrejas. Amém? Amém, meus irmãos? Os Salmos 24:1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. De tudo pertence a Deus, e tudo que habita pertence ao Senhor. Aleluia! Dá uma salva de palmas ao Senhor. Vocês estão caladinhos aí. Glória a Deus. E não sei se vocês estão entendendo, não estão entendendo. Se estou falando em espanhol ou em português, eu não entendo. Amém? E agora que a gente entendeu mordomia, né? A gente entende que também Jesus pagou um preço e esse corpo agora não é nosso, certo? E para que o corpo então? Para que serve o corpo? Por que Deus dá valor ao corpo? Porque o corpo é templo do Espírito Santo de Deus. A gente está nesse lugar precioso, com ar e tudo. Mas Deus falou assim no Antigo Testamento: mas não tem casa para mim, não tem um templo para mim. Mas através de Jesus, o que acontece? Falou Deus: mas agora farei morada, e estarei com vocês, e estarei dentro de vocês. E o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. O seu corpo não é esse corpo gordinho assim sabe? É o que Deus usa para abraçar pessoas, para cuidar de pessoas.
É o que Deus usa para se glorificar em meio do culto, em meio do louvor, em meio da nação. É o corpo. E onde você vá, o Espírito de Deus estará com você. Por quê? Porque você é templo do Espírito de Deus. E o seu corpo é o lugar do Espírito de Deus. Ele não quer estar em outro lugar, ele quer estar ali no seu corpo. O seu corpo foi criado para isso, para repousar o Espírito de Deus. Amém? Amém? Por isso Jesus falou que o Espírito do Senhor está sobre mim. Amém? 1 Coríntios 3,16 diz o seguinte, meus irmãos: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são você, é sagrado. O corpo de você é sagrado. Por isso Paulo fala, não é para imoralidade, não é para estar brigando nas ruas, o seu corpo é sagrado. E por que tem que ser sagrado? Porque se o Espírito de Deus não vai morar num lugar sujo, imundo, certo? A gente limpa a casa de Deus, a igreja, porque a gente sabe do ordem e da importância do Espírito Santo estar no lugar. Mas quantos de nós limpamos o nosso corpo? Quantos de nós cuidamos disto, desse corpo que é sagrado para o Senhor? Olha, nesta manhã eu não quero puxar a orelha de ninguém, sabe? O pastor Rodrigo também falou semana passada, mas é difícil, sabe? Esse tipo de mensagem, porque são confrontativos. Mas nós não queremos puxar a orelha de ninguém, mas sim que Deus possa, que nós possamos entender que tudo é do Senhor, e que nós sejamos consonos com o que falamos, com o que oramos, que nossa vida de oração, que é tão boa, também seja nossa vida normal, que as pessoas vejam em nós e falem, olha o cristão, exemplo em tudo. Amém? E esse é o foco de nós, trazer estas mensagens. Porque hoje o mundo está tão estressado, pessoas tão passando mal, é porque perdeu a noção que tudo é de Deus. Que tudo é de Deus. Amém? O corpo é morada do Espírito de Deus e o seu corpo é templo, santuário do Senhor. Amém? Vou fazer algumas perguntas aqui. E você não precisa levantar sua voz, só precisa pensar, amém? E refletir. Mas, como você tem cuidado do seu corpo? Como você tem feito exame médico regularmente? Já você foi para o médico para fazer uma bateria de exames? Saber se está tudo certo, se não está certo? Aquele que sofre de diabetes está cuidando do açúcar. Aquele que está sofrendo do colesterol está se cuidando na alimentação. Eu acho que a pergunta mais importante aqui vai ser: você está dormindo bem? Você está tendo descanso? Uns porque dormem muito, né? Outros porque não tem tempo para dormir. E dormir muito faz mal. Entendeu? Mas outros que não dormem. E parece simples, mas o não dormir faz mal.
O maior problema de estresse hoje em dia é porque as pessoas não dormem. Por isso que todo mundo está bravo na rua. Todo mundo, você vai de Uber, todo mundo está brigando na rua. São Paulo, centro, meu Deus do céu. O cara não dormiu. Está no trânsito, está com sono, está bravo. Não dormiu, o não descansar vira nossas emoções, sabe? A gente fica louco, a gente não tem paciência. Por isso que as mulheres são assim com nós. Elas não estão dormindo bem, entendeu? Tudo vira quando a gente não dorme, a gente vai ter problemas de saúde sérios. E a nossa geração está assim, meu irmão. Você quer dormir cedo, pegou o celular, já era. Quando você viu o relógio, já é meia-noite. Todo mundo está assim, ó. É verdade. Você pega a Bíblia, você fica com sono. É verdade. Então pega a Bíblia 8 horas da noite para dormir cedo. Mas tem alguns estudos que dizem que o não dormir é a maior enfermidade do século. Quantas enfermidades já cresceram por não descansar? O nosso corpo, ele tem um relógio. Em 2017, uns caras ganharam um prêmio Nobel, porque eles descobriram, né, que o corpo tem horários dentro. Que a partir das 8 horas da noite, a melatonina desce para os olhos, e por isso que você fica com essa preguiça e tal, que às 10 horas da manhã até o meio-dia é o melhor horário para você estudar, porque seu corpo está ativo, né? Suas emoções estão todas funcionando certamente, tudo certinho. Que tomar café, o melhor horário é 8 horas da manhã, porque já seus órgãos estão funcionando, porque passaram várias horas sem funcionar. Tudo isso está dentro de você. E quanto toma café 8 horas da manhã? Aquele que tem tempo, né? Toma. Aquele que dorme muito. A gente tem que jantar, e a gente vai jantar 10 horas da noite. Faz mal. E todos esses excessos na nossa vida vão nos falar mais na frente. Não é agora. A gente está como louco, comendo, vivendo. E ontem, depois eu vou contar um pouco do meu processo de saúde, mas ontem eu falando com meu pai me disse assim: filho, ele está na Venezuela, né? Estou com uma dor na costa, eu não consigo andar bem. Eu falei: nossa, meu pai, e você está tomando algum medicamento, está tomando alguma coisa? Eu falei: toma, mas ajuda, meu filho, olha. Tudo isso porque eu trabalhei muito quando jovem. Trabalhei muito, não parava. E hoje isso está me afetando muito. E sabe o que ele me falou? Se cuida. Cuide-se bem agora, que você é jovem, para quando chegar à minha idade, você não está sofrendo. E nós que estamos jovens, amém? Quantos estão jovens aqui? Amém. Todo mundo levantou a mão, menos os jovens, de verdade. Todo mundo gritou, amém. E os jovens aqui estavam de boa assim, ó. Não estou nem aí, estou jovem. Deixa ele, né? Mas quanto hoje estamos sofrendo com algumas doenças por não ter cuidado do corpo antes. E quantos continuam tendo doença porque ainda não cuidam do corpo, ainda não cuidam da saúde.
Quando eu cheguei ao Brasil, eu confesso para vocês que eu já comia na Venezuela. E quando eu cheguei ao Brasil, comi mais. E sim com fome, caramba. Meu maior problema foi a Coca-Cola. Tá difícil, né? O refri. E já pensou em morar em Manaus? Que é quente, Ceará, né? É uma coca toda hora, meu. Eu tava na barbearia cortando o cabelo. Chegava o cara com o calor. Meu Deus, mano, aqui tá bom. Aqui tá frio. Eu trouxe uma coca. Trouxe um refri. Toda hora. Até o ponto de um dia estar na cama. Quando eu ia levantar, não consegui levantar. Porque meus pés estavam inchados. Eu tomava mais refri que água. Eu comia muita besteira. Eu estava pesando 89. Estava pesando. Já. Essa manhã, a voz de Deus foi tão real na minha vida, que eu nem fui para o médico, sabe? Ele falou assim para mim: você é responsável disto. Você não está se alimentando bem. E eu na cama comecei a chorar, né? A chorar, porque foi real de Deus. Foi tão real, irmãos. Dali eu falo para vocês, eu não estou dizendo que eu parei com a coca. Mas eu diminui muito. Eu estou tomando pouco, eu tomo mais café. Eu acho que o meu problema hoje é o café, né? Mas para o que eu tomava de coco e refri, hoje não tomo, quase. Minha alimentação não é que é a melhor de todas. Não é que é a melhor. E quando cheguei a São Paulo, também comecei a ter problemas, porque a alimentação é ruim, tentei melhorar, mas cheguei a São Paulo e todo mundo, bora comer churrasco. Você está novo, vem para minha casa, vamos comer. E de novo eu caí. E descuidei a minha alimentação. No final do ano passado, que eu não estava dormindo bem, estava estressado, estava ruim, e Deus começou a tratar de novo comigo, mas essa vez tomei a sério a palavra do Senhor. Eu falei: Senhor, não é suficiente eu parar de comer, eu preciso me exercitar, eu preciso sair a correr, preciso começar a treinar, e comecei a fazer isso. Irmão, eu estou tão bem hoje, eu estou tão feliz. O bom que é dormir, quão bom é descansar, quão bom é se alimentar bem, sair a correr, treinar, né? Para jogar futebol na segunda. É qualidade de vida, irmãos. Nos anos 80, 90, quem são dos anos 80 aí? 90, eu pesquisei. Porque eu não sou, né? Eu pesquisei. E anos 80, 90, por lá. Os anos 80 e 90, começou campanhas, Calvin Klein, com modelo, né? Essas mulheres com traje, isso, modelo, certo? E começou uma campanha do corpo perfeito, do shape, né? O corpo perfeito, como é que é? Tonificado, abdominal, que nem o meu, assim, ó. O cara tem que estar assim, ó. Né, Luca? Que nem o Luca, assim, ó.
Começou muitas campanhas do corpo perfeito, né? E eu não sou contra, né? Na verdade, não estou falando isso por ser contra a isso, não. Sino que isso, na igreja, afetou muito a igreja. Porque as pessoas dentro da igreja não querem se cuidar, porque fala que isso, a perfeição é de Satanás. Ir para a academia não é de Deus. Não nos ensinaram que cuidar do corpo agrada ao Senhor. Não nos ensinaram isso quando jovem. E para que ir para a academia? Não, vai pecar, meu irmão. Para que sair correr para o parque Ibirapuera? Vai pecar. Então o cristão, o que faz é comer. Come e ajoelha para orar. Ixi. Tem que parar de orar porque está cheio. É isso, meu irmão. A gente se desconhece que o corpo é o santuário do Senhor. Eu encontrei esta semana outra história que quebrou meu coração também. O pastor contava de um irmão que falou assim para ele. Ele quase morreu. Ele teve um infarto e quase morreu. Mas no momento que ele estava na UTI, ele teve uma visão. E ele se viu no caixão, né? E todo mundo chorando. E tinha pessoas apontando para ele e falavam assim: nossa, mas era um homem de Deus, usado grandemente por Deus. Por que o Senhor o levou? Ele, na visão, ele viu uma voz de Deus falando que todo mundo aponta para mim como que se eu fui o ruim da história. Na tua morte todo mundo está apontando e falando: foi Deus, mas foi você mesmo que não se cuidou. E eu queria te usar mais, porque o que eles estão falando é verdade. E eu queria te usar mais. Depois que ele acordou na UTI, teve um sonho, ele começou a chorar, né? E eu creio nessa história, irmão, porque eu passei pela mesma história. Foi Deus que me falou: você tem que se cuidar, meu, porque eu quero te usar. Eu quero te usar por 80, 90 anos. Mas você precisa se cuidar. Como eu vou te usar até os 90 se você continua tomando refri e comendo dessa forma? Então, entende que não estou falando do shape perfeito do corpo, senão que estou falando de saúde. E é importante, se você vai para a academia, cuidar do seu corpo com o entendimento de que esse corpo é templo de Deus. E que Deus vai te usar, que é o lugar que Deus usa para você abraçar, para você cuidar. Sabe o ruim que é andar 5 minutos e você ficar... Você vai falar de Jesus na rua e não consegue andar 5 minutos. Se você fala assim, se Deus fala: olha, tem uma mulher lá que vai morrer e você precisa levar uma palavra e uma ladeira e um gordinho. Vai! Entendeu? Estão entendendo comigo? Como às vezes o não cuidar do nosso corpo atrapalha o mover de Deus. Pessoas que não conseguem se ajoelhar para orar. Meus irmãos, precisamos cuidar da saúde. E não só para ter 80 ou 90 anos, chegar aos 90. É para que tudo que vocês fazem para o Senhor seja de qualidade em todos os sentidos.
Por isso, Romanos, no capítulo 12, o que a gente leu foi que diz, coloca Romano aí, 12:1, diz assim: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo. Quando a gente estuda no Antigo Testamento, todos os sacrifícios eram perfeitos, até o corpo do animal, não é, pastor? Tinha que ser perfeito. E hoje o Senhor Jesus nos fala: vocês apresentem seu corpo como um sacrifício vivo. Hoje você pode apresentar seu corpo como um sacrifício vivo ao Senhor, perfeito, com boa saúde, com um corpo que está dormindo bem, está descansando, está se alimentando bem. A saúde que Deus quer que a gente tenha, saúde física, saúde espiritual, na nossa mente, ter paz no nosso coração. Mas às vezes a gente não tem paz porque a gente tem uma alimentação ruim, porque a gente não se cuida bem, e a gente acha que por não se alimentar bem ou não cuidar do corpo, a gente está bravo pelas aflições, que o capeta que está me atormentando. E às vezes não é o capeta, é você não dormir bem, que deixa você todo estressado, e na hora de tomar decisões, você toma decisões erradas, por não dormir bem, por não descansar. Meus irmãos, nesta manhã, precisamos refletir muito sobre isto, porque teu corpo também glorifica a Deus.